A Era Mesozoica foi um tempo onde os répteis dominavam não só a terra, mas a água e o ar também. No mar, répteis marinhos como os plesiosauros, mosasauros e ictiossauros eram grandes predadores. A terra era habitada por dinossauros desde pequenos, como o Microraptor, até gigantescos como o Argentinossauro. E no ar, dominavam os pterossauros e os pássaros. Mas espera aí, esses não são todos dinossauros? E o que os pássaros estão fazendo aí? Hoje, vamos entender onde cada um desses animais se encaixa. Todos esses animais surgiram e viveram durante a Era Mesozoica, e todos esses animais, incluindo as aves, são répteis. Primeiramente, vamos entender um método de classificação das espécies chamado cladística. A classificação cladística possui apenas grupos monofiléticos, ou seja, todos os descendentes de uma espécie que faz parte de um grupo também fazem parte desse grupo. Nesse caso, se um grupo surge no ponto A, as espécies 1, 2 e 3 fazem parte desse grupo. Já o grupo B inclui apenas as espécies 1 e 2. E por isso, as aves, que são descendentes dos dinossauros, são dinossauros. É importante citar que a cladística é uma área complicada e muitas classificações de animais nela ainda são debatidas pelos cientistas. Dito isso, vamos olhar para uma representação com esses animais que queremos compreender. Esses são os amniotas, que são animais que possuem uma membrana protegendo os embriões durante o desenvolvimento. Os amniotas se dividem nos sinapsídeos, onde estão os mamíferos, e os diapsídeos, onde estão os répteis. Os sinapsídeos possuem apenas uma abertura na região da têmpora, já os diapsídeos possuem duas. Por conta dessa classificação de diapsídeos e sinapsídeos, que os dimetrodontes são mais próximos de nós do que dos dinossauros, apesar de parecerem dinossauros. Mas não vamos falar dos dimetrodontes. Eles foram extintos no final da Era Paleozoica, no período Permiano, antes mesmo dos dinossauros surgirem. Vamos focar nos répteis do Mesozoico. Os répteis marinhos não formam um grupo coeso. Todos são diapsídeos, porém seu agrupamento após isso se dá por serem répteis que viviam no mar durante o Mesozoico. O plesiosauro, que muitos reconhecem por se parecer com as lendas do monstro do Lago Ness, era um Sauropterygians, que é um grupo que infelizmente foi completamente extinto no final do Cretáceo. Outros répteis aquáticos também eram os ictiossauros, que são de um grupo à parte dos diapsídeos e que também foram extintos durante o Cretáceo. E por último, temos, dentro do grupo dos clamatas, que incluem cobras e lagartos, o mosasauro. Podemos ver que eles ainda estão um pouco longe dos dinossauros. Agora, vamos conhecer os arcossauros. Os arcossauros se dividem num grupo que gerou os atuais crocodilos e jacarés e um grupo que gerou os pássaros. Dentro do grupo que gerou as aves, conhecido por Avemetatarsalia, surgem duas divisões interessantes: os pterossauros e os dinossauros. Os pterossauros são considerados um grupo irmão dos dinossauros, mas não são dinossauros. Os pterossauros foram o primeiro grupo de vertebrados a desenvolver o voo. Apenas dois outros grupos de vertebrados desenvolveram: os pássaros e os morcegos. Se olharmos bem a imagem, dá para perceber que os pterossauros possuem um quarto dedo bem alongado sustentando a asa. Essa é uma das características que definem os pterossauros e que não são observadas nos morcegos e nem nos pássaros. E agora, finalmente, chegamos nos dinossauros. Existem algumas características que definem os dinossauros, como ter o acetábulo aberto, pelo menos 3 vértebras sacrais fundidas, etc. Mas é muito difícil reconhecer tudo isso. Então vamos tentar pensar nos dinossauros como os grandes répteis terrestres do Mesozoico. Os dinossauros se dividem em ornithischians, saurópodes, que são os pescoçudos, e os terópodes, que em geral são bípedes e carnívoros. Dentro do grupo dos terópodes surgem os pássaros. Apesar de serem relativamente próximos, terem desenvolvido o voo em épocas parecidas e inclusive interagirem em alguns ambientes, os pássaros não são pterossauros, eles são dinossauros. E os dois grupos desenvolveram voo de maneira totalmente independente. Agora, sabemos que esse é um dinossauro aquático e esse não. Esse é um dinossauro voador e esse não.